Estamos aqui agora no programa Prevenir. Nós vamos falar com a Ana Cláudia Gondim, que é enfermeira de saúde mental. E dentro da Semana da Prevenção ao Suicídio, nós vamos conversar um pouquinho agora um tema mais específico, que é dentro da faixa da infância e de adolescência. Então, obrigado, Ana, por participar aqui nessa conversa com a gente. E vamos começar. Por onde que eu começo quando eu falo de crianças e adolescentes e suicídio? Bom dia, muito agradecida pelo convite. Eu acho que a gente vai pensando, especialmente na adolescência, quando a gente vai pensando em comportamento suicida, exatamente nesse processo, né? Então, quando a gente vai pensando que tem uma mudança corporal, hormonal, nisso tudo também acompanha essa falta de localidade social também. O adolescente, de uma forma geral, ele vai procurar, então, os seus grupos e seus afetos e se colocar e romper algumas barreiras e romper algumas relações para criar outras relações, né? Entendendo que ela está saindo, então, da infância para a fase adulta. E nesse percorrer é onde a gente encontra algumas vulnerabilidades. E aí onde também o comportamento suicida, ele pode aparecer com mais frequência, de uma maneira muito delicada, né? Então, hoje a gente tem muito a rede social também, eu acho que é um fator de muita influência, né? E outra, já vamos falar de duas coisas que eu queria falar, da rede social e, na sequência, não tem como falar dos adolescentes sem falar dos pais também, né? Claro. Quando a gente vai pensando nesse processo, também é se desvincular um pouco desse pai herói, da mãe heroína, para eles também terem, então, essa construção do seu individualismo. E é nisso que eles acabam tendo muito problema familiar, né? Porque a gente vai tentar, então, entrar de encontro com a nossa figura de poder, né? Se desvinculando um pouco. E aí a função do pai, da mãe, acho que dos familiares responsáveis, acaba sendo muito delicada, né? Porque ao mesmo tempo onde eles são atacados de alguma forma, então os adolescentes costumam ser um pouco mais ríspidos, questionam tudo. Também tem uma necessidade de afeto que não é pedida, né? Então, como é que a gente, como pai, mãe, tio, enfim, o responsável desse adolescente, dessa pessoa, consigo me aproximar sem ser invasivo, né? E conseguir ler esses sinais. E quais sinais você acha que são importantes para a gente observar no adolescente? O adolescente, de uma forma geral, ele está sempre de uma forma mais vulnerável, né? Então, querendo pertencer e querendo estar em algum lugar em um momento de experimentação. Então, quando a gente tem, né, primeiro que dentro da infância a gente tem que construir uma relação de troca, de respeito e de escuta, criança familiar, criança responsável, importante para que nesse momento a gente tenha uma via mais fácil de acesso, né? Então, não tem como a gente pensar numa relação sem ter essa via de comunicação clara, saudável, né? Então, fica muito mais fácil a gente perceber comportamento de risco, então, o isolamento social, quando a gente não tem mais amigos, a gente não se sente pertencente, quando a gente tem essa via aberta, né? Então, as maiores questões onde a gente vai procurando, né? Porque o ser humano é um ser social, é quando essa criança ou esse adolescente acaba se afastando um pouco e não tendo figuras de apoio claras, entende? Uhum. Porque, como bem você falou, isso é uma construção, né? Não vai... o adolescente não acorda adolescente, né? Isso começa na infância. Então, se estabelece uma relação de confiança, é mais fácil de perceber. E tem também as redes sociais, que também hoje tem um papel bem importante, você não acha? Extremamente. A gente está vivendo num período pandêmico, né? Então, se antes a gente tinha as redes sociais como um pilar, né, das relações sociais, hoje em dia praticamente que a gente tem, né? Então, as redes sociais, elas podem ser de uma influência extremamente positiva, como ela pode ser destrutiva,
né? Então, querendo ou não, a gente vai ter que encontrar, então, um meio, uma via para que esses acessos sejam saudáveis, né? Então, não dá para uma pessoa passar o dia inteiro na frente do celular conversando com os amigos, né? Existe o mundo 2D, né, de tela, mas também tem um mundo presencial e a gente precisa fazer com que esses tempos sejam de qualidade, né? Até para que a gente consiga firmar essas relações. Quando a gente vai falando em redes sociais, a gente está tendo um movimento de muita destruição, né? Então, quando a gente tem um lugar onde não tem punição, onde a gente não tem regras claras e cobranças que sejam lidas e feitas na mesma proporção que elas acontecem, a gente se torna um ser irresponsável, né? Fica Então, sem o que eu vou limite também, percebendo... né? O limite Exato, então perde, né? o que eu vou percebendo é isso, né? As pessoas, elas... porque a gente tem essa tela, a gente cria essa... A gente tira essa barreira que a gente tem, né? Então é como se o nosso superego ele sumisse e só o id fosse vomitando coisas. Então, tá tudo bem falar que a pessoa não faz parte do que eu acho que é interessante, ou destruir aquela pessoa, porque para mim não tem punição, né? E aí a gente tem um momento de vulnerabilidade, onde a gente também não tem essa base, essa estrutura psíquica bem formada, e onde a gente acaba sendo atacado, né? Então, o adulto responsável ter algum... acompanhar essas redes, acompanhar o que está sendo, discutir, né? Discutir também o que é meu e o que é do outro. Quando o outro fala de mim, é muito mais desse outro do que de mim, propriamente dito. Né? Então, aprender também a fazer essas diferenciações, porque a adolescência em si ela já é muito delicada. Né? Já é um momento de muitas transformações, é um momento de muito difícil, muito complicado para a gente passar sozinho e para a gente passar sem esse apoio, né? Sem alguém fazendo essas leituras sociais e dinâmicas para a gente. E não de uma maneira impositiva, querendo que seja de alguma forma ou de outra, mas que seja de uma forma acolhedora. Porque também você falou, a gente falou da falta de limite, né? Mas também tem o excesso de limites também, né? Que acaba prejudicando também, né? Essa relação. Exato. O limite ele é muito importante, mas eu sempre falo um pouco do limite do afeto, né? Então, quando o limite, quando a gente e essa é uma coisa que eu acho que nós como adultos também devemos pensar um pouco de como a gente coloca o nosso limite, até o nosso limite social, né? Eu falo não, porque isso me incomoda, porque isso é uma coisa que me desgasta, que eu vou ter mais trabalho, ou eu falo não porque de fato é uma proteção. Uhum. Né? Então, pensar e lembrar um pouco disso. Eu falo que meu filho não pode ir para uma festa às 2 horas, à meia-noite, porque isso é perigoso. Ou eu falo não para o meu filho ir numa festinha na casa do amigo dele 2 horas da tarde, porque para mim é meio chato, eu vou ter que ficar preocupado, não sei o que, não sei o que lá. Então, são esses dois limites que a gente vai pesando, né? O que é o protetor, o que é da nossa função como adulto, né? Porque é também essa função, né? Falar o não, falar, ó, não, não vai rolar. Sinto muito. Ah, não. Mas também o permitir também, tudo bem, mas com regras. E também a nossa função lembrar dessas regras e traçar novos limites, porque essa função do limite social que em primeiro coloca é a família. Né? Então, a adolescência ela está começando a romper isso, né? Saindo um pouco desse âmbito familiar para ir das relações externas. Porque querendo ou não, são gerações diferentes, então tem culturas diferentes, né? Vão gostar de coisas Exatamente. diferentes. Então, às vezes, eu acho que os pais se pegam, isso no meu tempo não era assim. É óbvio, o seu tempo é outro, né? Então, como tem que Exato. entender também que tem uma evolução, tem uma mudança e como achar esse meio termo, né? E esse meio termo é construído, né? O que é confortável para mim, o que é confortável para o outro. Né? Lembrando que o outro não pode ter toda a liberdade possível, porque vai se transformar em libertinagem, mas em contrapartida, eu também não posso me tornar refém.
né? Então, é muito delicado. E isso sempre pela via da conversa. Eu acho que não tem uma via melhor para a gente estabelecer essa relação do que pela via da conversa, né? Então, se eu faço acordos, eu vou cumprir acordos, e dessa forma eu posso exigir que acordos sejam cumpridos. Bom, a gente está falando de prevenção de suicídio, então eu acho que, resumindo aqui o que a gente conversou, é uma construção, né? Não é em uma conversa, não vai ser o que Não, você vai fazer, né? e sempre lembrando, eu acho que a prevenção de suicídio, quando a gente fala em prevenção de suicídio, é construção de bem-estar, né? Mental, social e financeiro também. Então, a gente está num momento muito delicado, né? Político, enfim, onde se a gente não está junto, né? No afeto, nas discussões, fica muito complicado. Trazer Muito o complicado. adolescente para dentro da família, né? Entender, às vezes Isso. se isola também, né? Porque o adolescente ele tem essa tendência a isolar da família e procurar o círculo social. Então, a melhor forma da gente fazer isso é fazer uma dupla dos dois, né? Então, e sentir que é o lugar da casa, o lugar onde ele vive, onde ele está inserido, é um lugar onde ele não vai ser julgado. Não ser julgado não significa que a gente não vai orientar, Uhum. né? Só que julga, mas onde as nossas demandas, a nossa tristeza, a nossa angústia, ela vai ser acolhida, né? Ela vai ser legitimada. Então, a grande questão que eu sempre ouço dos meninos trazendo, quando tem tentativa de suicídio, uma das maiores questões que aparecem eu não sou compreendido, eu não sou ouvido, eu não sou levado em consideração. Então, aquela figura infantil, ela se mantém na cabeça do familiar, né? Então, esse adolescente que é pensante, que está começando a construir socialmente, que tem o que trazer, que tem o que discutir, que tem o que acrescentar, ele vai sendo esquecido e colocado naquela mesma balança da criança, que também deve ser ouvida, né? Eu acho que todos temos o que contribuir e como colaborar. E aí, nessa fase da adolescência, fica muito difícil a gente não dar esse espaço, né, de troca. Uhum. E Então, só acho que, uma pergunta. claro, Os pais, se eu vejo que eu sou pai, eu tenho dificuldade em me relacionar com meu filho adolescente. Existe alguma ajuda para os pais também, nesse caso? O que o pai pode fazer? Se ele tem essa claro, dificuldade. eu fico pensando, e eu sempre era a minha primeira orientação sempre, né? Então, quando a gente acolhia os familiares, era a minha primeira orientação. Como que você constrói uma amizade? Você tem que dividir tempo de qualidade e interesses, né? Então, a primeira coisa eu sei que você é pai, eu sei que você é mãe, eu sei que você é um familiar, um responsável, e que você sente que o peso do mundo está nas suas costas, você tem tudo para, né, muita coisa para dar conta. Tem o trabalho, tem as contas, enfim, esse caos. Só que a gente tem que separar um tempinho para a gente se tornar um pouco amigo de quem a gente quer do lado, né? Nenhuma relação de qualidade ela é estabelecida só por meio de cobrança, só por meio de de imposições, né? Então, ao mesmo tempo que eu vou construir esse caminho, né, de familiaridade, de etc., também vou ter que construir a partir da troca, né, das coisas em comum, seja um filme que eu vou assistir junto. Então, toda sexta-feira, depois que tá todo mundo cansado, a gente assiste um filme, e uma sexta-feira eu escolho, outra sexta-feira outra pessoa escolhe, todo mundo vai escolher, e é o momento da família, né? E depois a gente vai conversar sobre aquele filme. Porque senão fica muito fácil a gente tá os dois no mesmo lugar, a gente vê muito isso, né? A gente tá no restaurante, todo mundo saca um celular da mão. Ah, mas a gente tá comendo junto. Não, vocês estão comendo junto com o celular, vocês estão dividindo uma mesa. Isso posso fazer com um desconhecido também. Uhum. Né? Então, ter momentos de qualidade para estreitar laços, não só com o adolescente, mas você também fortalecer esses laços com essa pessoa. Uhum. Saber do que ela gosta, do que ela não gosta, projeto, do que ela acha divertido, do que ela não acha divertido. Porque é muito mais fácil a gente fazer trocas e conversas com alguém que é nosso parceiro do que a gente só fazer isso porque a gente tem medo, né? E é isso uma das coisas que eu
vejo muito, né, dos familiares onde eles vão cumprindo essa coisa mais tarefeira, né? Então, eu sou pai, tem que dar comida, a escola, roupa, sapato, mas, tá, e o tempo de qualidade? Eu não tenho tempo. Uhum. Então, a gente organizar essa prioridade, porque a gente ter uma relação com os nossos filhos, uma boa relação com quem a gente ama, é prioridade, Tá ótimo. né? Ana, muito obrigado. Nosso tempo é curto, mas eu acho que é isso, é um bate-papo informal com coisas fundamentais. Então, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço muito, eu espero que tenha colaborado de alguma forma, um pouco da minha experiência, um pouco do meu, da minha vivência, e precisando, a gente está por aqui.